Não, eu ia te pedir para você contar um pouco para a gente do processo da Revolução Francesa, para a gente mergulhar um pouquinho mais. Como é que começou a Revolução Francesa? Porque o que a gente aprende na escola é que os reis absolutistas estavam completamente loucos, a população estava passando fome, mandaram, quando o povo estava com fome, a Maria Antonieta mandou as pessoas comerem brioche, e aí elas ficaram revoltadas e finalmente fundaram uma democracia vívida, que cometeu alguns erros, guilhotinou algumas pessoas ali, mas tudo em prol dos avanços da Revolução que ajudaram a tirar a França daquela era escura, daquela era obscura de absolutista. Então, esse é o que você fala, né? Na realidade, o povo não estava passando fome. Naquela época, havia em todo lugar problemas, né, de tempos em tempos com distribuição de alimentos. Isso era uma coisa geral, por causa da dificuldade de comunicação. Então, todo lugar, em todo tempo, sempre haviam problemas na Europa de distribuição de alimentos, podia ter alguma fome em algum lugar, mas não era assim uma coisa generalizada por um trabalho negligente da nobreza, etc. Na época da França, infelizmente, o rei francês era um rei fraco, o Luís XVI, né, era um rei fraco. Se fosse igual, outros reis não tinha havido revolução francesa. A França estava passando por uma crise econômica, por causa de envolvimento em guerras, inclusive a guerra da independência dos Estados Unidos, que a França participou, aliás, outro mito também que depois a gente pode abordar. E aí, então, houve a convocação de, primeiro, uma reunião na área econômica para tentar resolver os problemas. Não deu certo. E aí o rei acabou convocando os Estados Gerais, que era uma prática comum na Idade Média, mas que não havia uma previsão legal. Diga. Eu tinha essa confusão sobre os Estados Gerais. Deixa eu aprender aqui. O que era esse negócio de Estados Gerais? Porque o que a gente aprende é que na Idade Média o rei mandava, as pessoas obedeciam e estava acabado. O que era esse negócio de Estados Gerais? Então, primeiro vamos separar a monarquia da Idade Média da monarquia do absolutista. A monarquia da Idade Média, ao contrário do que é divulgado, era altamente descentralizada. Então, havia vários corpos intermediários que contrabalançavam o poder do rei. Duques, nobres, duques, condes, marqueses, etc. Haviam ordens militares religiosas que também faziam um contraponto, principalmente na Península Ibérica. Havia a igreja, que era um outro forte contraponto ao poder da nobreza. Tem uma lenda que na Idade Média havia, então, o rei que mandava e todo mundo abaixava a cabeça, nada. E havia uma forma de representação, diferente da de hoje em dia, por voto direto, era uma representação por determinadas classes sociais. Então, tinha representantes da nobreza, representantes do clero, representantes da burguesia, das corporações de ofício, de pastores, de camponeses. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Que então se reuniam de tempos em tempos para resolver determinados problemas. Esse é o Estados Gerais. Então, e como é que funcionava o processo legislativo? Como é que acontecia isso na Idade Média, já que a gente entrou aqui? É que hoje em dia a sociedade é muito diferente, né? Porque hoje em dia há uma necessidade de legislar. Cada hora tem uma lei diferente, então você tem necessidade de ter um parlamento para gerir as leis, ou seja, um parlamento para ficar aprovando leis, etc. Antigamente, o direito não era fundado em lei escrita. Lógico que tinha lei escrita, óbvio, mas não era totalmente lei escrita. Havia costumes. Então, boa parte do direito medieval, a maior parte, era o direito consuetudinário, um direito consolidado ao longo dos séculos, que era feito pelos costumes, então não era lei escrita. Então não havia necessidade de ter um parlamento permanente, porque as coisas eram regidas pelo costume. Então, por exemplo, corporações de ofício
foi surgindo naturalmente. Ninguém pôs uma lei, olha, a corporação de ofício agora é regida por tais e tais artigos. Ela foi surgindo naturalmente e ela se regulou, se autorregulou com base nos costumes. Mesmo a república que a gente teve de fundação nos Estados Unidos não tinha um parlamento permanente, né? Ela tinha sessões do Congresso, como o Texas ainda tem. O Texas não tem um parlamento, a Assembleia do Texas se reúne para sessões e as pessoas vão cuidar das suas vidas, né? Todo mundo tem sua profissão, volta lá para a sessão, e não é o político profissional em sessão contínua que o Estado moderno... É correto. Aliás, esse é o correto. Essa visão de político profissional também é uma coisa recente. Uma das que os Estados Unidos funciona muito bem é que ele guarda essas tradições antigas, alta descentralização, ainda uma certa força aí nos costumes, etc. Então, multiplica isso aí que os Estados Unidos ainda tem como muito boa, elevada à última potência, era a Idade Média, altamente descentralizada, com reuniões esparsas de tempos em tempos, porque não havia necessidade de um parlamento permanente. Então as coisas eram... A transformação social também era mais lenta, né, professor? Era mais lenta, não tinha tanta tecnologia, comunicação, então não havia necessidade de ficar regulamentando as coisas toda hora, né? Hoje se tornou uma necessidade, surge uma nova tecnologia e tem que regulamentar, uma nova fonte de energia e tem que regulamentar. E na época não, as coisas eram mais lentas, havia um grande apreço pela tradição, pelas normas do passado, então não havia essa necessidade, as coisas fluíam. Esses direitos eram garantidos pela tradição. Então, só para ter uma ideia, o rei, na Península Ibérica, na França, ele não tinha o direito de aumentar impostos, para você ter uma ideia. Em vários locais, ele só tinha direito de aumentar determinados impostos em algumas regiões. Então, por exemplo, o rei da Espanha não tinha direito de aumentar imposto em Aragão, só em Castela, ainda sob determinadas condições. Em relação ao País Basco, então, o País Basco, a única relação que ele tinha em relação ao rei da Espanha era mandar soldados para a guerra. Nem tributo recolher uma miséria de tributo. Então eu fico confuso. Como é que isso culmina, por exemplo, na Revolução Gloriosa, na Carta dos Direitos? Como é que isso culmina nisso? Então, aí, a partir da Idade Moderna, no Renascimento, começou a sofrer uma série de transformações a Europa inteira. Aquela descentralização que havia começou a desaparecer. É o que a gente aprende na escola da aliança dos reis com a burguesia, né? Isso, então, surgiu uma classe, já tinha antes, né, os burgueses. Burgueses é porque moravam em burgo, né? A Idade Média, no século XI, já começou a ter uma ascensão das cidades. Essas cidades cresceram, né? Progrediram bastante e surgiram os burgueses, que eram negociantes dessas cidades. Daí o nome burguês. Essa classe social da burguesia começou a ter muita força, né? Muito dinheiro, né? Ao longo da Idade Moderna, essa burguesia começou a fazer um contraponto com a nobreza intermediária, ou seja, não em relação ao rei, mas em relação a duques, condes e tal. E o rei, então, começou a fazer uma aliança com essa burguesia e a nobreza começou a perder forças em todo lugar, desde Portugal até passando por França, Inglaterra e tudo. Então, esse jogo... Essa nobreza, professor, desculpa te cortar, mas isso é muito interessante, né? Para entender de onde vem a ideia de nobreza. O cara não era nobre só por um título familiar. De um modo geral, esses nobres ganhavam esse título de nobreza por ter agido de forma nobre, defendendo os seus povoados. Estou correto, não? Correto. Isso é uma coisa que vem desde o final do Império Romano, com as migrações bárbaras e guerras intermináveis, tanto guerras entre eles, né, entre as nações que iam surgindo, né, na Europa como fora também, contra, por exemplo, a invasão dos mouros, que eram os islâmicos, invasão dos vikings, invasão dos magiares, que depois eram os húngaros. Eles então tiveram que organizar a sociedade de alguma forma. Olha, alguém tem que trabalhar no campo. Aí então era o terceiro estado, era aqueles que davam então o suor do trabalho. Ora, alguém tem que rezar, eram os padres e a igreja. Ora, alguém tem que dar sangue nas guerras, esses eram os nobres. Então, o nobre, ele tinha a obrigação de lutar e a nobreza surgiu de necessidade de lutar. Não foi assim uma nobreza, agora você tem o título de escolha, não.
O título era um reconhecimento do sacrifício de sangue que aquelas pessoas... deram. Era uma coisa posterior, não anterior, né? Não ganho um título de nobreza do nada. Eu tenho que merecer, participei de guerras, e aí sim eu vou merecendo determinados títulos, e eu passo isso para os meus filhos, e os meus filhos vão ter obrigação de lutar na guerra. Então foi uma coisa consolidada ao longo do processo. Naturalmente a sociedade tende a formar esses três grupos. Se a gente tiver, por exemplo, uma terceira guerra mundial, desaparecer tudo, vamos formar três grupos. Um de estudo religioso, um outro para defesa na guerra e um outro para trabalhar. É quase um sistema de casta hindu, né? Porque lá na lei também teve isso, só que ainda exagerou esses sistemas de castas, né? Mas isso é uma coisa normal. No Japão também tinha essa organização parecida, todo lugar. Na Grécia também tinha, Roma. Então, se a gente, na África tribal, também aqui entre os índios também era assim, ó, cacique, pajé e os outros que trabalhavam. Então, é uma coisa natural da organização humana ter essas três classes de pessoas. Então, esse formou o primeiro estado, ou melhor, a base, né, é o chamado terceiro estado em francês, né, que é formado por camponeses, burgueses e artesãos, camponeses e pastores. Depois nós temos o segundo, no meio do triângulo, que são os nobres, e no topo, né, os religiosos. É assim que se formou. Ao longo da Idade Moderna, ou seja, depois do ano 1500, a coisa começou a mudar. Essa nobreza perdeu força e a burguesia começou a ascender. Isso aí gerou as revoluções inglesas, até que o rei perde totalmente o poder, e o parlamento, muito ligado à burguesia, atividade de ultramar, comércio, etc. Então, ganhou o poder lá na Inglaterra a partir de 1681, e aí a Inglaterra está assim desde aquela época, né? No continente, né, na França, nós vemos um fortalecimento, então, do poder do rei, principalmente no tempo do Luís XIII, com o famoso cardeal Richelieu. Richelieu, então, fez uma aliança com a burguesia em detrimento da nobreza, e aí, na sequência do Luís XIII, tivemos o Luís XIV, o rei Sol. Luís XIII foi mais ou menos que ano, professor? 1600 e alguma coisa. Foi o rei do tempo dos Três Mosqueteiros, né? Ah, legal. Os mosqueteiros existiram aqueles três lá da novela, do romance do Dumas, né? Mas a figura dos mosqueteiros existiam, era uma guarda extremamente bem treinada e tal. Então, época... enquanto gostei desse paralelo, enquanto estava a Revolução Gloriosa, etc., e parlamento, o Estado de Direito começando a nascer na Inglaterra, você tinha no continente, na França, os Três Mosqueteiros, etc., e a França seguindo meio que uma direção mais em direção ao absolutismo, diferente. Era bem diferente da Inglaterra. A Inglaterra estava com um parlamento forte, e a França nem tinha, né? Eram os três estados que eram reunidos de tempos em tempos. E Portugal e Espanha estavam num caminho mais absolutista também. Foi o tempo do Dom João V, foi o tempo de outros reis que concentraram poder na Espanha também, como Filipe IV, por exemplo, e outros. Então, nós vemos essa tendência de fortalecimento do poder do rei, infelizmente, né? E, paralelo, houve uma mudança também na visão do direito também. Começou a se ter um apreço maior pela lei escrita também, em detrimento dos costumes, né? Que é como era em Roma, não? O direito romano era mais baseado na lei escrita. Tem essa ideia de que o direito romano era mais baseado na lei escrita, e o direito medieval, e anglo-saxônico também muito forte, mais baseado na lei comum de costumes. Roma, no começo, era baseada nos costumes. Depois se legislou, né? Então, o Código de Justiniano, o Corpus Iuris Civilis, é uma coisa tardia no direito romano. O direito romano, dos primeiros tempos, era quase todo consuetudinário, igual ao grego. A legislação em Roma surgiu depois, né? E o Corpus Iuris Civilis é bem tardio.
E é uma tendência também, depois que a sociedade começa a se cansar, ela tende a escrever. É curioso, aconteceu na Grécia, em Roma, nas nações europeias, é uma coisa curiosa ainda. No mundo moderno está com uma obsessão de ficar escrevendo leis em detrimento de costumes e hábitos das pessoas, uma pena.